Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura preparatória do livro Seara dos Médiuns, no campo doutrinário, baseado na questão número 25 de O Livro dos Médiuns. Encontrarás no caminho os companheiros que não conseguiram guardar o talento mediúnico na altura que a responsabilidade lhe conferiu. A maneira dos que não sabem viver retamente, quando chamados à mordomia do ouro ou ao cetro do poder, desequilibram-se mentalmente, criando para si próprios o labirinto em que se desvairam. Começaram abandonando a disciplina profissional que julgam vexatória. Debandam de pequeninos deveres familiares que, naturalmente cumpridos, formam o alicerce das tarefas maiores. E transformam-se em joguete da fascinação que os inutiliza. Julgam-se, então, mensageiros especiais. Ausentam-se deliberadamente do estudo. Abraçam exotismos contundentes. Acreditam-se na condição de intérpretes das mais altas personalidades da história. Não admitem advertências. Supõem dominar o passado e o futuro. Profetizam, pontificam. Mas, detendo exagerada conceituação de si mesmos, não percebem que se fazem marginais cristalizados em longos processos obsessivos, aos quais atraem amigos invigilantes para deslumbrá-los a princípio e arrojá-los depois à desilusão. Em verdade, não podemos evitar que irmãos nossos se prendam a semelhantes situações perigosas e lastimáveis. Se outras formações religiosas vivem juguladas pela autoridade terrestre que lhes frena os impulsos, encontramos na doutrina espírita o pensamento claro e espontâneo da fé viva, favorecendo sementeiras e searas preciosas do livre-arbítrio. Diante, pois, dos amigos que não souberam situar os compromissos medianímicos em lugar justo, observemos quão duro será para nós desertar do serviço constante no burilamento interior, aprendendo ao mesmo tempo nos desajustes que mostram tudo aquilo que nos cabe evitar. Em seguida, se possível, ajudemo-los com as palavras evangélicas. Entretanto, se essa medida não pode ser posta em prática, à face das circunstâncias que nos obrigam a emudecer, lembremo-nos de que é essa nossa obrigação trabalhar sempre na expansão dos nossos princípios, para que se faça luz nos corações e nas consciências. E caminhemos adiante, no esforço de tudo melhorar cada dia, com a certeza de que, segundo Cristo, cada criatura, hoje e sempre, onde estiver, receberá invariavelmente de acordo com as suas obras. Então vamos elevando o nosso pensamento até Deus, até Jesus, o nosso mestre, irmão maior. Rogando a eles, permitam que os espíritos consoladores, os amigos, os mentores espirituais dessa casa, possam se aproximar de nós, trazendo os fluidos positivos de paz, de serenidade, de tranquilidade. Que a nossa companheira, Olina, que vai trazer para a gente o estudo, possa ser intuída para trazer o seu estudo, fruto do seu esforço, da melhor maneira possível, para que possamos compreender. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Gente, então hoje nós vamos continuando, né, o nosso Coen. Você vai falar das justiças
Esperanças e Consolações. A nossa companheira Olina, ela é a nossa companheira da casa, trabalha em grupo mediúnico conosco há muitos anos, né, tem muita experiência no estudo, né? Ela trabalha com estudo também, estudo do Livro dos Médiuns, dos Espíritos. Ela está conosco há algum tempo trabalhando. Eu já cheguei na casa, ela já estava, né? Então, é uma companheira que tem muita experiência no estudo e principalmente em transmitir para a gente, né? Podemos ver? Pode deixar? Boa noite. Então, hoje nós vamos falar sobre as esperanças e consolações. Como a Silvia disse, eu gosto de aprender, né? Eu gosto de estudar, eu não sou oradora. Então, mas a gente vai tentar fazer o estudo da noite, né? Então, são do nosso futuro, né? Primeiro, são as penas e os gozos terrenos. Como é que... Porque, às vezes, uma coisa que me faz sofrer não faz o outro sofrer, né? Nós somos diferentes. Então, vamos ver aqui. A pergunta 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? A resposta é não. Por que é não? Porque aqui na Terra nós temos muitas imperfeições. Então, a gente faz o mal, a gente prejudica, né, o nosso semelhante e, consequentemente, vem o sofrimento. Por isso, devido às nossas imperfeições, não existe felicidade completa na Terra. Agora, apesar de tudo isso, né, a gente pode ter uma felicidade relativa, porque nós vivemos num mundo de provas e de expiações, devido ao nosso atraso ainda espiritual. A pergunta 922, a felicidade é relativa à posição. O que é suficiente para uns faz a desgraça do outro. Há uma medida comum de felicidade para todos os homens? E, realmente, uma coisa que me deixa feliz pode deixar a maioria das pessoas infeliz, não é suficiente, né? Então, os espíritos dizem o seguinte, que a medida comum de felicidade deve ser da seguinte forma: em relação à vida material, é a posse do necessário. Em relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, se a gente tiver a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro, nós podemos e devemos nos considerar felizes. A pergunta 923. Aquilo que seria supérfluo para um não se torna o necessário para o outro e vice-versa, segunda posição. Mas isso é por causa dos nossos caprichos. Nós criamos muitas necessidades fictícias devido ao nosso atraso, devido às nossas imperfeições. Por exemplo, vamos supor que eu tinha uma renda de 15 mil, vamos supor. De repente, tem muito problema, minha renda passa para 3 mil. Eu vou achar ruim, né? Porque eu acostumei com aquele nível de vida. Então, eu não vou poder mais trocar meu carro, né? Uma série de coisas eu não vou poder fazer. Só que eu esqueço de olhar que tem muita gente em situação muito pior do que a minha. Se eu estou com 3 mil, tem gente que vive com salário mínimo. Então,
o homem sensato, está lá na pergunta 923 do Livro dos Espíritos. O homem sensato, ele olha para baixo, porque aí ele vê o tanto que ele tem e ele fica feliz. Porque se ele ficar olhando só quem está numa situação superior, ele vai se sentir infeliz. A Zilda Arnes, que morreu, né, lá no Haiti outro dia, ela tinha pastoral, né, da criança, e essa pastoral serviu de exemplo para muitos países, né, vinham aqui e copiavam. E ela tinha uma frase que eu gosto muito. Ela dizia que a pessoa que faz um trabalho voluntário, ela é mais feliz e tem melhor qualidade de vida. Por quê? Porque no trabalho voluntário, você vai entrar em contato com o sofrimento do irmão. E aí você vê o tanto de sofrimento que tem aqui na Terra. E que muitas vezes a gente reclama de barriga cheia, né? Então a gente chega em casa e agradece a Deus pelas bênçãos que a gente tem. A pergunta 925. Por que Deus dá fortuna para certos homens que não parecem merecê-la? Porque todos nós, no processo evolutivo, precisamos passar por várias provas. Precisamos aprender a usar a riqueza de maneira sábia. Então, nós vamos ter que ser ricos. Não sei quando, não sei se já fomos, se vamos ser, como é que é. Mas é uma prova que todo o espírito precisa passar. Agora, a pessoa que usa a riqueza de maneira errada, né, não faz o bem, ao contrário, faz o mal, nós devemos lamentá-los e não invejá-los. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, por quê? Deus nos dá tudo para o bem. E se nós fazemos mau uso, nós vamos arcar com as consequências. A pergunta 926. A civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? Sim. Em alguns casos, a civilização ela é boa, né? Mas as necessidades modificam, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não desejar demais, né? Para a gente limitar os nossos desejos. É lógico que a gente vai querer uma casa melhor, mais confortável, isso é tudo normal e natural. Mas tudo dentro do equilíbrio. Um carro hoje, por exemplo, é necessário para a maioria das pessoas, né? Mas não precisa ser aquele carrão para ostentar para os vizinhos ou para quem quer que seja, né? Então é isso, a gente limitar os nossos desejos. Outra coisa que nos traz sofrimentos para determinadas pessoas, mais, outros menos, é a inaptidão para a profissão que a gente desempenha. Então, por exemplo, às vezes, por causa do orgulho, da ambição, eu quero ter determinada profissão para a qual eu não nasci. Eu não tenho aptidão, mas ganha bem, né? Tem status. Então, eu vou sofrer por causa disso, por causa da minha ambição, do meu orgulho. E os espíritos, então, nos orientam. Estão vendo como o sofrimento, muitas vezes, na maioria das vezes, nós criamos, né? Se a gente fosse mais humilde, mais modesto, limitássemos os nossos desejos, nós não sofreríamos tanto. Não há profissões humilhantes. Agora, aquele que não consegue trabalhar
ele vai passar falta? Como deve ser isso? Não. Uma sociedade justa e fraterna, aquela pessoa que tem uma deficiência grave, né, tem um problema sério, a sociedade deve prover as necessidades dessas pessoas. A pergunta 931. Por que as classes sociais sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Porque nós vivemos num planeta de prova e de expiação, né? Somos bastante imperfeitos. Mas também tem outra coisa. Não existe ninguém feliz. Não é porque tem dinheiro, porque é jovem, que é bonito, tudo isso quer dizer que não tem problema na vida. Todas as pessoas sofrem. Aqui na Terra, todas. É ilusão. Porque é o seguinte, a vida do outro parece que é muito fácil, né? Parece que o outro não tem problema. Agora, vamos nós viver a vida do outro, né? Aí a gente vai ver que isso é ilusão. Quando o homem evoluir e ele eliminar suas imperfeições, a Terra vai mudar. Aí não vai ser assim mais, né? Então, é assim devido ao nosso atraso moral. Pergunta 932. Por que neste mundo os maus exercem, geralmente, maior influência sobre os bons? Por que neste mundo, geralmente, os maus exercem maior influência sobre os bons? Boa pergunta, né? A resposta: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, eles preponderarão. Isso nos lembra muito comodismo, né, gente? E a gente tem medo das mudanças. Gente, a mudança é uma lei da vida. Nada fica estático. A mudança é regra. Nós estamos aqui para mudar. E a gente morre de medo das mudanças. É lógico que nós devemos dar o passo de acordo com o tamanho da perna, né? Não devemos ser dessas pessoas aventureiras demais. Mas aceitar as mudanças, a mudança faz parte. E sairmos do nosso comodismo. A pergunta 933. O homem é o causador dos seus sofrimentos materiais, mas é também o causador dos sofrimentos morais? Resposta dos espíritos: sim. Muito mais até do que os sofrimentos materiais. Porque, às vezes, por exemplo, tem um terremoto, né? A gente perde tudo aí, sem culpa da gente. Mas os sofrimentos morais somos nós os responsáveis. O orgulho ferido, a avareza, a inveja, o ciúme, as paixões, a ambição frustrada. Isso tudo nos faz sofrer. Porque o homem imperfeito, ele dá muita importância às coisas da terra. E o invejoso e o ciumento não têm paz. Então, nós devemos lutar contra esse tipo de sentimento, se quisermos nos tornarmos criaturas mais felizes. Tirar aquela ilusão, aquela crença de que, tenho ciúme porque eu amo. Não, não é assim, não. O ciúme moderado, uma coisa assim, cuidar do ente amado é uma coisa. Agora, ciúme é posse. Totalmente diferente, né? E posse, o que é? Egoísmo. O homem feliz, ele se contenta com o necessário, né?
A pergunta 934 aborda o sofrimento causado pela morte dos entes queridos. Sim, isso é uma coisa que nos causa sofrimentos mesmo, mas é a lei da vida e ninguém escapa. Então, nós vamos ter que aprender, né, a aceitar. Lágrimas de saudade, sim, é normal. O problema é as lágrimas de revolta, porque aí demonstra que nós não temos fé em Deus, a nossa revolta contra Deus, né? E isso nos afasta dos entes queridos, e eles não ficam bem do lado de lá. Quando nós nos revoltamos porque eles partiram. Então, para o bem deles, para o nosso bem, vamos encarar a morte. Nós vamos sofrer, é normal. Mas não vamos encarar com a falta de fé e com desespero, não. Outra coisa igual, por exemplo, tem 2 amigos que estão na prisão, né? Aí chegou um momento, um vai embora, um é libertado. Assim é a morte. Porque está lá no Livro dos Espíritos. Na reencarnação, nós entramos para a escravidão. Na desencarnação, nós saímos dela. E o Espiritismo nos dá muito consolo nesses momentos, né? Porque a gente acredita na outra vida. Muitas vezes nós recebemos mensagens dos nossos entes queridos, então o consolo é muito grande. Outra causa de sofrimento, as uniões antipáticas. Isso também é fruto do nosso atraso, porque muitas vezes a gente parte para uma união por causa do orgulho, por causa da ambição, e não por uma afeição verdadeira. E muitas vezes a gente casa achando que ama aquela pessoa, mas depois que vai conviver com ela, né, a gente vê que ela não tem aquelas qualidades que a gente imaginava, porque nem nós somos perfeitos, né? Nós temos tanto defeito. Como é que a gente vai exigir do outro, né? Então, aí a gente descobre, e se não tem dos 2 lados muito amor, muita paciência, né? Muito diálogo, acaba mesmo, muitas vezes, um até odiando o outro. E não podemos esquecer que a afeição da alma é duradoura. E a afeição do corpo é passageira. Outras pessoas sofrem porque têm medo de morrer. Uma preocupação excessiva com a morte, né? É porque essas pessoas que assim sofrem, é porque elas duvidam do futuro. Elas, às vezes, até falam que têm fé. Mas falar é uma coisa e ter é outra. Então, elas duvidam do futuro, né? E o homem carnal, ele tem na terra os seus prazeres, as suas afeições, as suas esperanças. E ele não quer deixar. Outra causa de sofrimento. Aqui, o primeiro tem medo da morte, um quer morrer, o outro quer morrer. Desgosto da vida. E os espíritos nos dizem que as causas, muitas vezes as causas desse desgosto da vida, não podemos generalizar, né? Tem pessoas que estão doentes, que têm deficiências graves e tudo. Agora, as causas comuns é a ociosidade, a falta de fé. E, geralmente, sabe o quê? A saciedade. Às vezes as pessoas têm tanto, que é tão bom a gente ter sonhos, né? Correr atrás, trabalhar para conseguir nossos sonhos. Quando a gente tem tudo, até a saciedade nos leva ao desgosto pela vida. E o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Não. Deus nos deu a vida, só Ele tem o direito de tirá-la, né?
E a pergunta 944, o suicídio não é sempre voluntário? Porque a gente pensa, né? Ah, toda pessoa que se mata é porque ela quer. Aí os Espíritos nos dizem que o louco que se mata não sabe o que faz. Pergunta 944. A 949. O suicídio é perdoável quando tem por fim impedir que a vergonha envolva a família? Aí os Espíritos respondem que Deus leva em conta a intenção, mas a falta existe. E o espírito vai sofrer as consequências, né? Porque essa pessoa tem mais em conta a estima dos homens do que a estima de Deus. Uma pergunta muito interessante, 952. O homem que perece como vítima do abuso das paixões, que como se sabe, dos vícios e das paixões, que como se sabe deve abreviar o seu fim, mas as quais não têm mais o poder de resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas, comete suicídio? Então, aquela pessoa que se deixa dominar, né, que é dominado pelos vícios, pelas paixões, comete suicídio, porque ele não consegue mais resistir? Comete, sim. É suicídio. E dizem que ele tem culpa 2 vezes, porque ele tem tempo de raciocinar. Ele sabe que aquilo vai matá-lo. É um suicídio indireto, né? Mas é. Então, é um suicídio moral, falta de coragem, esquecimento de Deus. E dizem que ele é mais culpado do que aquele que se mata numa hora de desespero. Agora, antes da gente passar para os gozos e recompensas futuros, nós vamos ver um pouquinho sobre o momento da morte. A pergunta 961 é o seguinte: no momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? Dúvida, medo ou esperança? Aí os Espíritos respondem. Para os céticos endurecidos, é a dúvida. Para os culpados, é o medo. E para o homem de bem, é a esperança. Então, de acordo com a nossa vida, vai ser a nossa morte, né? Então, agora, a certeza da vida futura não exclui as apreensões, né? A gente fica apreensivo. É normal, principalmente pelo momento, né? Agora, alguns moribundos mostram uma calma muito grande. Outros apresentam convulsões terríveis. E isso é devido ao estado moral da alma. Quanto mais ela é apegada às coisas da terra, mais difícil é o desprendimento do perispírito. Quanto mais ela já aprendeu o desapego, e desapego em todos os sentidos, né? Mas esse momento do passamento é tranquilo. Por isso que Jesus nos alertou, né? Juntai tesouros no céu. Porque se a gente se apegar demais, o momento do nosso passamento vai ser difícil, né? E agora, tem um período de perturbação que é normal. Só que esse período varia demais, né? Varia de algumas poucas ou muitas horas até semanas, meses ou anos. E isso que vai decidir é o estado moral da alma, né? Na morte violenta, o espírito fica bastante perturbado, porque ele pensa, sente, acredita-se vivo, primeira impressão. Mas também, se ele tiver conhecimento, se ele tiver merecimento, também logo passa esse período de perturbação. No suicídio, a sensação é horrível, né? Porque o laço é quebrado antes da hora, o laço que prende o perispírito ao corpo está com toda a sua força. E a gente compreender, crer e compreender, ajuda muito nesse momento do passamento. E a doutrina espírita nos ajuda muito, né? Com todo o conhecimento que ela nos passa.
Agora nós vamos ver sobre as penas e os gozos futuros. Quer dizer, depois da nossa partida, né? Então, nós vamos falar sobre os espíritos felizes. Eles são sábios, benevolentes, ativos. Eles amam a atividade, amam o trabalho. Eles, na hora do passamento, eles não têm perturbação. E quando tem, é muito rápida. Eles abençoam os sofrimentos que tiveram aqui na Terra e suportaram com resignação e paciência, porque isso os ajudou a hoje estarem numa posição de espíritos felizes. Foi graças ao resgate, né? E a maneira como eles encararam esses resgates. Encontram com os amigos e familiares desencarnados. Quanta saudade a gente tem de um ente querido que partiu, né? E a saudade é algo que não acaba nunca. E como é bom, né, saber que a gente, se merecer, vai revê-los novamente. Eles trabalham muito do lado de lá, visitam os desencarnados, buscam ajudar. Eles buscam nos desviar do caminho do mal, buscam nos ensinar. Eles não se preocupam muito com o nosso sofrimento, porque eles sabem que o sofrimento é passageiro. Eles procuram nos incutir a paciência, a coragem, a fé, para que nós vençamos. Seus perispíritos são belos e eles flutuam pelo ar. Muitos deles começam a trabalhar quase que imediatamente após o desencarne. Vivem num ambiente de amor, de confiança, de sinceridade. Lá não existe traição nem hipocrisia. Que maravilha, né? Você não ter medo, você confiar. Saber que ninguém ali vai prejudicar ninguém. E todos eles têm uma missão a cumprir. E eles, como eles amam a atividade, né? Eles nunca estão ociosos. Os espíritos em condições medianas, o maior arrependimento deles é não terem aproveitado o tempo aqui na Terra. Eles se arrependem amargamente de não terem aproveitado o tempo para se melhorarem. Porque qual é o objetivo da vida? Nos tornarmos criaturas melhores. Adquirir as duas asas, do amor e do conhecimento. É esse o objetivo da vida. E chega aqui a gente acaba esquecendo, né? Muitos deles tinham bom coração, buscavam fazer o bem, mas eram materialistas, não se preocupavam com Deus. Nem lembravam de Deus, né? Os outros, por sua vez, acreditavam em Deus, alguns até pregavam, mas não viviam. Como diz a fé sem obras, né, é morta, nos dias do apóstolo. E eles nos avisam que existe um abismo imenso entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. Porque às vezes a gente geralmente se julga muito honesto, né? Mas será que diante de Deus, né? Como Deus nos julgaria, né? Agora, os espíritos sofredores. Eles vivem num ambiente de revolta, de vingança, vícios e paixões. Os espíritos endurecidos, maldosos, eles escravizam aqueles que estão arrependidos, que estão com remorso, com culpa.
Então, temos os escravizadores e os escravizados, né? E eles, muitas vezes, ficam no umbral, na parte ruim da erraticidade, né? Que somos nós mesmos que vamos para esse lugar devido às nossas energias. Então, é o seguinte, eles vêm para a Terra também. E aqui, eles procuram pessoas fracas para tentá-las. Então, a gente não pode duvidar, né, gente, das tentações, porque os espíritos inferiores pululam ao nosso lado. Então, a gente tem que, por isso Jesus nos diz, vigiai e orai, para não cairdes em tentações. Eles vivem sem abrigo, sem repouso, sem esperança, sem arrependimento. Porque, igual, a gente vê em nosso lar muitos espíritos sofredores que estão em hospitais, estão recebendo tratamento. Mas esses estão numa situação melhor, certo? Esses estão porque já foram socorridos. E esses aqui não foram ainda, porque não se arrependeram. Eles têm muita revolta. Eles acham que não merecem aquele sofrimento. Não têm arrependimento nenhum. E cheios de ódio e desejos de vingança. E o sofrimento parece não ter fim. Eles acham, muitos deles, quando se comunicam, acham que vão sofrer eternamente. O egoísta, ele se encontra sozinho, abandonado. Ele só viveu para si, não pensou em ninguém. Então, ele está sozinho. Agora, depois de muito sofrer, aí, quando eles cansam do sofrimento, e muitas vezes, eles reencarnam naquele sofrimento, reencarnações compulsórias, e vêm para a Terra, e aqui eles continuam fazendo mal. Continuam prejudicando tudo e todos, morrem, e continuam fazendo mal do lado de lá. Agora, depois que eles são vencidos, que eles se arrependem, aí eles são socorridos, são amparados e começa a longa jornada, né, do resgate. O sofrimento, então, persiste até o arrependimento. Os suicidas, não há punição igual. Cada um vai ter a punição de uma forma. Porque só Deus pode julgar o que levou a pessoa àquele ato. No livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, ela nos narra, o espírito, né, narra o Vale dos Suicidas. São vales profundos, cavernas sinistras, sem luz, sem céu, sem árvores. O solo, matérias enegrecidas e fétidas. Imundo, solo imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar asfixiante, parece que a gente está respirando cinza e cal. Não há paz, não há consolo, não há esperança. O Vale dos Leprosos, na época de Jesus, era considerado um lugar abjeto pela população da época. Só que o Vale dos Leprosos seria um refrigério comparado com o Vale dos Suicidas. Porque lá os doentes vinham o céu azul, as árvores, né, a luz, o sol. Eles tinham solidariedade, amizade entre eles. Tinham sono, sonhos. O céu azul, as andorinhas, os pombos, a revoada deles, né? À noite eles viam as estrelas, a lua, viam as plantas, as árvores. Então,
o suicídio é algo que em nenhum momento a gente pode alimentar, né, esse pensamento, nada. Se vier alguma dessa ideia na nossa cabeça, lutemos com todas as nossas forças. E muitas vezes a pessoa permanece no sofrimento. Vamos supor, se ele se matou aos 50 e ia viver até os 70, durante os 20 anos que faltava. Isso é comum acontecer isso, né? Porque as forças vitais dele estão muito fortes. Então, o perispírito, o desprendimento do perispírito é difícil. Alguns chegam até a verem a decomposição dos corpos, que é um sofrimento que a gente imagina terrível, né? Agora, às vezes, o sofrimento de lá vai ser tão grande que é preferível uma reencarnação imediata. Uma reencarnação extremamente difícil, mas muitas vezes é preferível. Reencarnar imediatamente. Aí vem com problema sério, né? Mas muitas vezes é preferível. E como nós podemos ajudá-los? Através da prece. A prece alivia os espíritos sofredores. Então vamos orar por eles, né? Eu quero ler para vocês que nós falamos aqui, que muitas vezes a gente está bem intencionado, mas muita gente a gente se deixa levar porque Jesus disse que a porta da perdição é larga e muitos entram por ela. A porta da salvação é estreita e é difícil. Então, muitas vezes a gente entra, mas a gente entra achando que está indo para o bom caminho, né? Então, tem esse livro aqui, SOS, do Divaldo, é a primeira edição. Tem aqui nessa parte, como é que chama? Na orelha. Na orelha tem é um depoimento dramático do jornalista Hélio Fraga, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E esse depoimento dele saiu na revista O Espírita em janeiro a março de 94. E ele nos narra a experiência dele. Talvez vocês já tenham até lido, mas como é muito sempre atual, né, a gente vai ver de novo. O pai moderno, muitas vezes perplexo e angustiado, passa a vida inteira correndo como um louco em busca do futuro e esquecendo do agora. Nessa luta, renuncia ao presente. Com prazer e orgulho, a cada ano, preenche sua declaração de bens para o imposto de renda. Cada nova linha acrescida foi produto de muito trabalho. Lotes, casas, apartamentos, sítio, casa de praia, automóvel do ano. Tudo isso custou dias, semanas, meses de luta. Mas ele está sedimentando o futuro de sua família. Se partir de repente, já cumpriu sua missão e não vai deixá-la desamparada. Para ir escrevendo cada vez mais linhas na sua relação de bens, ele não se contenta com um emprego só. É preciso ter 2 ou 3. Vender parte das férias, levar serviço para casa. É um tal de viajar, almoçar fora, fazer reuniões, preencher a agenda. Afinal, ele, um executivo dinâmico, não pode fraquejar. Esse homem se esquece de que a verdadeira declaração de bens, o valor que efetivamente conta, está em outra página do formulário do imposto de renda. Naquelas modestas linhas, quase escondidas, onde se lê relação de dependentes. São os filhos que colocou no mundo, a quem deve dedicar o melhor de seu tempo. Os filhos, novos demais, não estão interessados em propriedades e no aumento da renda. Eles só querem um pai para conviver
dialogar, brincar. Os anos passam, os meninos crescem. E o pai nem percebe, porque se entregou de tal forma à construção do futuro que não participou de suas pequenas alegrias. Não os levou ou os buscou no colégio. Nunca foi a uma festa infantil. Um executivo não deve desviar sua atenção para essas bobagens. São coisas para desocupados. Há filhos órfãos de pais vivos, porque estão entregues. O pai para um lado, a mãe para o outro. E a família desintegrada, sem amor, sem diálogo, sem convivência. É esta convivência que solidifica a fraternidade entre irmãos. Abre caminho no coração, elimina problemas e resolve as coisas na base do entendimento. Há irmãos crescendo como verdadeiros estranhos, que só se encontram de passagem em casa. E para ver os pais, é quase preciso marcar hora. Depois de uma dramática experiência pessoal e familiar vivida, a mensagem que tenho para dar é: não há tempo melhor aplicado do que aquele destinado aos filhos. Dos 18 anos de casado, passei 15 absorvido por muitas tarefas, envolvido em várias ocupações e totalmente entregue a um objetivo único e prioritário: construir o futuro para 3 filhos e minha mulher. Isso me custou longos afastamentos de casa, viagens, estágios, cursos, plantões no jornal, madrugadas no estúdio de televisão. Uma vida sempre agitada, tormentosa e apaixonante, na dedicação à profissão, que foi, na verdade, mais importante do que minha família. Agora estou aqui, com o resultado de tanto esforço. Construí o futuro penosamente e não sei o que fazer com ele, depois da perda de Luiz Otávio e de Priscila. De que vale tudo que juntei, se esses filhos não estão mais aqui para aproveitar isto com a gente? Se o resultado de 30 anos de trabalho fosse consumido agora por um incêndio, e desses bens todos não restasse nada mais do que cinzas, isso não teria a menor importância. Não ia provocar o menor abalo em nossa vida, porque a escala de valores mudou. E o dinheiro passou a ter peso mínimo e relativo em tudo. Se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura do meu filho amado, que se drogou e morreu, não foi capaz de evitar a fuga de minha filhinha, que saiu de casa e prostituiu-se, e dela não tenho mais notícias, para que serve? Para que ser escravo dele? Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas de declaração de bens por 2 únicas que tive de retirar da relação de dependentes: os nomes de Luiz Otávio e de Priscila. E como doeu retirar essas linhas na declaração de 1986, ano base 1985. Luiz Otávio morreu aos 14 anos. E Priscila fugiu de casa 1 mês antes de completar 15 anos. Então, gente, é um exemplo, né, para a gente meditar, para a gente pensar. Como é fácil a gente se perder, né? É fácil mesmo, é como Jesus nos alerta. A porta da perdição é larga. A mídia nos influencia a todo momento, nos manipula, né? Somos manipulados a todo momento, né?
Então, é muita vigilância mesmo, muita oração. E para terminar, vamos recordar algumas frases do nosso mestre, né? Que veio nos ensinar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele é o caminho. Então, nada mais justo do que lembrarmos algumas pequenas frases do nosso mestre. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. O Filho do Homem, que ele se denominava, né, Filho do Homem. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque eu não faço a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Tem uma frase da Seitinoye que eu gosto muito. O tesouro mais valioso é a nossa união total com Deus. E o preço dessa conquista é a difícil renúncia ao eu. Nossos desejos satisfeitos, muitas vezes, não nos trazem felicidades, e sim sofrimentos. Por quê? No nosso estágio evolutivo, não sabemos o que é bom para nós. Quem realmente sabe é Deus. O apóstolo Paulo nos fala em uma de suas epístolas. E quando se converterem ao Senhor, então o véu se lhes tirará. Então, quando a gente se converte realmente, busca acima de tudo fazer a vontade divina, a venda que cobre os nossos olhos diminui, né? Então, quanto mais a gente evoluir, quanto mais a gente se aproximar do Pai, buscar acima de tudo a vontade divina, mais a gente vai enxergar. E mais feliz iremos nos sentir. Que Deus nos abençoe. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se eu não puder responder, o Tonho, a Marlene e a Silvia estão aqui. O suicídio é uma escolha individual. Nós temos o livre-arbítrio. Deus não nos proíbe, Ele criou leis justas, e Ele manda os seus emissários à Terra para nos ensinar essas leis. Nunca a humanidade foi desamparada. Então, eu sou livre. Por exemplo, quanta gente, né, é materialista hoje? Então, se essa pessoa quiser se matar, como impedir, né? Deus respeita a nossa vontade, só que nós vamos ter que arcar com as consequências de tudo que fazemos. Respondeu? Pois não. Como? Não permite? Impedir o suicídio? Mas não atinge o objetivo. Ou seja, não morre. Tem que ser, não consegue. Porque nós somos eternos. Deus nos... Como?
Não morre, é isso? Essa pessoa está merecendo uma segunda chance. E tomara que ela aproveite. Porque Deus não desampara. Às vezes, não sei, Deus é que sabe, né? Por que a pessoa não morreu. Mas, às vezes, ela estava tão desesperada, né? Estava com um problema sério, e, às vezes, ela foi levada por outras pessoas. Então, ela mereceu essa segunda chance. E só Deus que lê os nossos corações, né? Que sabe a real causa. Mas deve ter tido uma causa justa para essa pessoa merecer uma segunda chance. Mais alguma pergunta? Ela aqui, depois você. Existe reencarnações compulsórias. Sabe, o espírito não escolhe. Dependendo da situação dele do lado de lá. Existem reencarnações compulsórias. À medida que o espírito vai aprendendo, né, aí ele já tem a opção, já lhe é dada a opção de escolher, sabe, reencarnar. Mas existem, e eu acredito que o número não seja tão pequeno de reencarnações compulsórias. O que você acha, Marlene? Ela disse que não é pequeno, não. Respondeu? Você, bem. Ô, filha, isso não é regra. Cada caso é um caso, viu? Certo? Porque Deus leva em conta o que levou a pessoa ao suicídio. Entendeu? Então, não tem regra, não. O sofrimento é regra. Porque a pessoa, ela foi contra a lei divina, né? Porque, gente, olha, a nossa mãe sofre tanto, né? Nos carrega no ventre, depois nos cria com tanto sacrifício, né? E tudo, tanta gente trabalha para que a gente tenha essa oportunidade de evolução. De repente, a gente não valoriza. A gente vai lá por causa de sofrimento, né? E quem não tem sofrimento nesse mundo, gente? Quem? Quem? Não existe. A gente se mata, então. Então, querida, cada caso é um caso, sabe? Então, em muitos casos, por exemplo, se o motivo foi fútil, né? Se foi por orgulho, então, muitas vezes, ele fica sofrendo. Vamos supor, faltava 10 anos para ele viver na Terra, ele permanece esses 10 anos. Entendeu? Agora, o arrependimento sempre ajuda, né? Sempre ajuda. Respondeu? Quando uma pessoa tem um assassinato, né? Uma pessoa povoando a terra e foi assassinada, sem merecimento daquilo ali, o espírito dela é reencarnado rapidamente para continuar a ter de uma certa forma o corpo, foi eliminado. O que acontece com isso? Uma pessoa é assassinada e ela não merecia. É isso. Só que é o seguinte, quem sabe o merecimento da pessoa é Deus. Às vezes, aqui na Terra, ela viveu uma vida muito boa, só fez o bem. Mas nós não sabemos o resgate, certo? E o resgate que essa pessoa tinha, né? Então, nesses casos, é só Deus mesmo que sabe. Agora, se essa pessoa vai reencarnar logo ou não, também vai depender da necessidade que ela vai ter para evoluir, do que falta para a evolução dela. Às vezes, por exemplo, se ela está bem avançada no estágio evolutivo, ela vai ficar muitos anos lá, certo? Agora, se ela ainda precisava ir para a Terra logo para continuar a evolução na Terra, ela virá. Mas isso nós não sabemos, né? Quem sabe realmente é Deus e os espíritos superiores, porque eles,
os espíritos que programam as reencarnações, eles têm esse conhecimento. Certo? Respondeu? Acaba morrendo. Não. Não, ela não queria morrer. Ao contrário. Não, ela não pensou nela. Ela pensou em salvar o outro. Então, é um ato meritório. Ela, naquele desespero de salvar outra pessoa, ela não pensou, eu posso morrer. Ela simplesmente foi. Viu? Não, de hipótese alguma é suicídio, ao contrário. O suicídio, igual, né? No Livro dos Espíritos, a pessoa louca, ela não sabe o que faz. Então, ela se mata, ela tem atenuantes, né? Porque ela estava com problema. Agora, toda vez que a pessoa se suicida, né, se mata, ela está contraindo uma dívida muito séria, que mais cedo ou mais tarde ela vai ter que ressarcir, vai ter que resgatar. Certo? Mais alguma? Dependendo, pode ser até maior. Vamos supor, se eu Como? Ele perguntou se, por exemplo, uma pessoa que instiga o outro a cometer suicídio, se ela é tão culpada quanto. Às vezes ela é até mais. Porque às vezes ela leva a pessoa a um desespero tão grande que a pessoa fica desesperada e comete o ato. Aí essa pessoa que causou, né, esse desequilíbrio no outro, pode ter uma culpa até maior. E vai pagar, vai resgatar. Mais alguma? Ninguém mais. Então, agora, nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, agradecemos aos nossos anjos guardiões, aos espíritos que colaboraram com o nosso trabalho, que nos orientaram, nos ampararam, especialmente a esses que prepararam o nosso trabalho, a nossa reunião. Nós agradecemos mais essa oportunidade, mais esses ensinamentos. Que a paz e a luz de Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Obrigada, Olina, e que tenhamos uma boa semana. Até a semana que vem, com a graça de Deus.